1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. A responsabilidade dos que ensinam. Olha lá. A responsabilidade dos que ensinam. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo, ele simplifica. Aliás, a Bíblia, ao contrário do que muita gente diz e pensa, ela é simples. Ela só é complicada, difícil para quem está totalmente fora da sintonia com Deus. Para quem não vive no Espírito. Porque quem não sabe o que é um construtor? Não é verdade? Todo mundo aqui sabe. É preciso ser culto para saber o que é um construtor? Quem sabe o que é um construtor? Quem foi que fez esse prédio aqui? O construtor. Então, eu e você temos uma função que a própria Bíblia dá para ela vários nomes. Agora mesmo estamos sendo chamados de quê? De construtores. Chegamos aqui como pastores, agora já somos construtores. E o edifício que eu e você construímos, na verdade é gente, é vida. Nós podemos estruturar a vida de uma pessoa ou desestruturá-la. Você pode construir uma vida ou destruir uma vida. Você pode edificar ou desmoronar. Deus te deu essa capacidade. Fazer com que alguém se estruture, se fortaleça e tenha qualidade de vida, ou fazer com que alguém tenha uma vida arruinada. Você tem esse poder, eu e você temos esse poder. Se construirmos, se edificarmos vidas, se proporcionarmos às pessoas qualidade de vida, então Deus vai retribuir a nós e nos recompensar. Do contrário, qualquer mal que eu e você causarmos às pessoas, isso virá para nós também no decorrer dos dias. E ninguém está livre disso. Ninguém. Não se iluda, porque quem monitora todos nós e quem estabeleceu o nosso ministério foi Deus. Você não depende de homem nenhum, nem Valdemiro, nem nenhum outro. Mas Deus nunca vai abrir mão da dependência que Ele estabeleceu, que eu e você tenhamos para com Ele. Deus não fez os homens para dependerem dos outros, mas Deus fez os homens para dependerem dEle. E nós, por mais que Ele nos invista de autoridade, por mais que Ele nos fortaleça no Evangelho e nos encha dos dons, dom da palavra, dom da oração, dom de operar maravilhas, dom de fazer as pessoas prosperarem, nós sempre vamos viver na dependência dEle. E quanto mais estreitarmos esse laço com Ele, mais usados seremos por Ele.
Você não vai conseguir crescer se valendo da amizade com a liderança, seja com o apóstolo ou com o bispo. Não. Vocês acabaram de ter um exemplo. Imagina você que investiu na sua amizade, o que não é errado ser amigo, principalmente nós devemos ser amigos de todos, mas principalmente daqueles que cuidam de nós. Aliás, a Bíblia recomenda isso. Mas de que valeu a sua amizade com aquele que até um dia desse estava liderando aqui? Não é verdade? Você que sempre pautou a sua vida na oração, na dependência a Deus, nada mudou para você. Então, Paulo disse: como prudente construtor, eu lancei o fundamento, ou lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Isso quer dizer o seguinte: aqueles a quem eu e você evangelizamos, não ouvem exclusivamente ou unicamente as nossas instruções, as nossas palavras. Como, por exemplo, eu estou edificando sobre você agora. Eu estou construindo a sua vida aqui na palavra. Só que eu não serei o único a pregar, a ensinar, a edificar sobre esse edifício que é você. Aquela pessoa que você edifica, que te procura para ouvir a sua palavra, o seu ensinamento, ela não ouve só você. Ela ouve você e ouve outros. E Satanás tira proveito disso. Principalmente nos dias de hoje, muito mais do que naquela época. Hoje as pessoas saem da igreja, acabaram de ouvir uma palavra da sua boca, já vão na internet, escutam outro pastor de uma outra denominação, abre um jornal, até no jornal tem uma palavra de alguém. Eventualmente aparecem pessoas com problemas, confusas na igreja, porque ouviram profecia desse, daquele outro. Quer dizer, sobre o mesmo edifício, vários construtores edificam. Agora, você não tem nada a ver com o que os outros construtores, o material que eles empregam na construção. A responsabilidade que você tem é empregar ali, é colocar ali o melhor material possível, o mais puro, o mais eficaz, tá? Aquele que não desmorona, aquele que resiste ao tempo. Você não pode, por exemplo, nesse edifício, colocar areia do mar. Você entende a linguagem? Não. Você tem que colocar ali o melhor cimento, a melhor areia, o melhor ferro, enfim, concreto, pedras resistentes. E se um outro colocar um material vulnerável, ele vai pagar pelo que ele está fazendo. Mas o material que você emprega tem que ser o melhor. Traduzindo, eu e você temos uma missão, uma responsabilidade, tá? E o que Deus espera de nós? Deus espera que venhamos dar o máximo possível de nós, que venhamos chorar pelas pessoas, jejuar por elas, orar por elas, sofrer por elas, renunciar por elas. Se o outro que edifica não está fazendo isso, é problema dele. Mas eu e você não escolhemos estar aqui, não. Foi Deus quem nos escolheu. Está escrito isso. Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Então nós é que fomos escolhidos por Deus. Nós não somos construtores
formados na nossa própria escola. Não. Nós fomos chamados. E Deus chamou, não segundo o grau de instrução, poder aquisitivo, aparência. Não. Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Lembra disso aí? Não é pelo fato de Deus ter te escolhido que você seja melhor da sua casa, ou mais importante do que isto, daquele, não. A obra de Deus, ela funciona exatamente o contrário do mundo. O mundo observa currículos riquíssimos, cheios de qualidades, tá? As qualificações de um profissional têm que ser as melhores possíveis. Não é o nosso caso. Eu até vou dar um exemplo para você. Se Deus fosse nos escolher através de um currículo, a semelhança das empresas, como é o contrário do mundo, o sujeito coloca lá para impressionar aquele que vai avaliar o currículo. Línguas, quantas línguas falam? Falo inglês, espanhol, português, alemão. Aí no nosso caso, você, para ser escolhido, deveria ser assim, ó, não falo nem o português direito. Um exemplo. Eu não estou dizendo que você não tem, pelo contrário. E ninguém me ensinou português, mas eu, por conta própria, busquei conhecer a gramática, para não falar besteira na televisão, no ar. Então, eu só estou querendo dizer o seguinte: a maneira como Deus escolhe. Aí o sujeito põe lá, ó, tenho capacidade de pensar rápido, tenho bom reflexo, aprendo fácil as coisas. Aí você, no currículo para Deus, é assim, ó, sou difícil, tenho dificuldade para aprender as coisas. Não sei nada, não sou nada, não pretendo ser, só pretendo ser usado por ti. O currículo para Deus é o contrário do mundo, é diferente. Então, Deus não vai escolher pela capacidade. Não se iluda com isso. E se somos construtores, somos privilegiados. Porque se voltarmos no tempo, aí vamos perceber o quanto Deus foi generoso conosco, não é verdade? Onde estávamos, o que éramos, o que representávamos, nada. Eu particularmente nada. E Deus me chamou e me colocou hoje para construir vidas. Você já viu um quadro que tem no nosso programa, na programação? Famílias que são visitadas pelos nossos repórteres. E eles falam assim, ó, eu vivia na prostração, alguns deles, drogado, ou no alcoolismo, ou na prostituição, ou na miséria. E hoje a minha vida, e eles, a gente entende isso, embora nem eu nem a bispa tenhamos mérito, ou nós não somos loucos de assumir a autoria dos benefícios que as pessoas recebem, mas eles dizem, obrigado apóstolo, obrigado bispo, obrigado pela vida de vocês. Vocês já viram isso? Isso aí faz parte da gratidão, né? Eles até acham, alguns deles na ignorância, que se nós não existíssemos, não teriam sido alcançados. É óbvio que teriam sido alcançados, só que eu e a bispa nos tornamos privilegiados, porque Deus quis que fossem alcançados através de nós. Então, um prudente construtor, veja a palavra prudente. Um prudente construtor é aquele que avalia os riscos, o grau de dificuldade,
O que um prudente construtor faz? Provavelmente tenhamos aqui ex-pedreiros, né? Sei lá. Eu, por exemplo, sou um deles. E um construtor, ele tem que avaliar os riscos, enfim, sondar bem a terra para ver se o terreno é firme, se necessita de bater estaca, ou seja, de aprofundar as sapatas, os buracos onde serão colocadas as bases, porque se o terreno é firme, é rochoso, não precisa bater estaca. Não sei se você entende isso, não precisa aprofundar muito. Mas se é um terreno arenoso, ou barro, ou úmido, é necessário que os alicerces, as bases sejam bem profundas. E nós sabemos que o coração do homem, ele é vulnerável. Se fôssemos classificar o terreno, ou seja, o coração do ser humano, como terreno, então seria arenoso ou um pântano. Ou seja, dado o grau da vulnerabilidade, a facilidade que Satanás tem para acessar a vida das pessoas e destruir, minar o pensamento, o sentimento. Você entende a linguagem? Na construção é assim. Lá vai o engenheiro, o mestre de obra. Olha, esse terreno é firme, é rochoso, não é preciso aprofundar muito. Basta jogar aqui o alicerce com meio metro, 1 metro, vai segurar bem o edifício. Ah, o terreno é mole. Então o coração do homem é um terreno mole. E a estrutura, o material tem que ser o melhor possível. A base. Quer dizer, tem que ser a palavra genuína de Cristo. O homem tem que ser formado na oração, no jejum, na perseverança, na confiança, na simplicidade, na humildade e na dependência total de Deus. Então, se eu e você somos construtores, também somos tratados como ovelhas. Ao mesmo tempo que somos construtores, ou seja, responsáveis por estruturar bem a vida das pessoas em Cristo, do outro lado tem a nossa própria vida, o nosso ministério, a nossa missão, a nossa jornada, a nossa caminhada. Se cuidamos de pessoas para estruturá-las, também temos que pensar em nós como ovelhas, como edifícios, né? E continuando diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quer dizer, você nunca pode ensinar as pessoas a se apegarem a você, ainda que isso seja inevitável. Não sei se vocês percebem, por onde eu e a bispa passamos, as pessoas a todo custo querem chegar perto, como se fôssemos alguma coisa, querem tocar, querem uma lembrança. E às vezes eles pensam que estamos um patamar acima, quando na verdade somos gente como vocês. Mas aí, mesmo sabendo disso, a pergunta é, a primeira parte: como é que está a sua conduta de construtor, de responsável por edificar, preparar pessoas? Como é que você tem se portado? Que tipo de palavra você tem dado para as pessoas? Você tem trabalhado a confiança das pessoas, a fé das pessoas, a santificação, a obediência à palavra? Ou você tem feito um trabalho de maneira que as pessoas se segurem em você, se apeguem a você,
Será que você é aquele que renuncia totalmente à glória, sabendo que ela é exclusiva de Deus? Ou você é daqueles que busca reconhecimento? Porque na obra é assim. Observa os que saem. Eu não li, mas disseram para mim que o que saiu daqui botou na internet, que não aguentava mais, porque não era reconhecido. E foi um dos que mais tiveram oportunidades na igreja. Então, até que ponto você tem renunciado, se despojado e deixado a glória só para Deus? Porque nós não fomos chamados para ser senhores, para receber tapete vermelho, pétalas de rosa, confete, para ser aplaudidos, não. Nós fomos chamados para ser servos. Eu e você fomos chamados para ser servos. Senhor só existe um. Agora, se somos servos, de que maneira temos honrado o nosso Senhor? Porque os que perderam a glória de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, foram exatamente os que quiseram tocar na glória de Deus. O próprio Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, ele era um dos principais de Deus, arcanjos. E ele se rebelou porque ele quis tocar na glória de Deus. Reis que se afundaram, como Nabucodonosor, como o rei Asa, como o Herodes, que foi comido de bicho, todos foram homens que quiseram tocar na glória de Deus. E hoje ainda, os que afundam, os que não têm respaldo em Deus, são os que querem tocar na glória de Deus. Os que mais crescem são os que mais renunciam. Porque tocar na glória de Deus é querer ser reconhecido. Eu fiz, eu faço, eu aconteço. Já teve casos de líderes desse ministério ligarem para mim: eu estou me desligando porque eu não sou reconhecido. Não foi assim que nós entramos. Quando você entrou na obra, quando você foi chamado, você não veio com esse sentimento. Isso aí foi Satanás que foi minando aos poucos o seu coração e sugerindo a você que você merece isso, merece aquilo, que você é autor disso, daquilo. E olha que eu e você temos exemplo suficiente. Quantos são os que saíram por acharem que não estavam sendo reconhecidos, e outros entraram no lugar deles, ou nos lugares deles, e obtiveram muito mais sucesso. Afinal, se é o sujeito, se é o bispo, se é o apóstolo, se é o pastor, isso significa então que o sujeito é insubstituível. Agora, se é Deus que escolhe, se eu não agradar o coração de Deus, se eu começar a querer tomar posse da glória de Deus, Ele põe outro no meu lugar e vai fazer infinitamente mais do que eu fiz. Infinitamente mais. Aliás, eu estou feliz por ter tido essa oportunidade de estar com vocês. Afinal, tem tanto tempo que eu estive aqui, a maioria acho que nem estava aqui na época. Mas eu estou sendo abençoado agora. Você quer ver uma coisa? O fato de você ser um bispo, um pastor, e não poder tocar nunca na glória de Deus, se tem uma coisa que a gente não pode tirar de você, e nem Deus tira, é o desejo de crescer. Isso nem Deus vai tirar, pelo contrário. É um direito seu querer ser um bispo, e nós temos respaldo na palavra. É um direito seu querer um dia dirigir um estado, ter uma região, ter um campo maior, um campo missionário, um país. É um direito seu, Deus te dá esse direito. Deus não vai censurar você nunca de desejar isso,
Mas você não vai conseguir isso através da amizade com o líder, ou passando um colega seu, um companheiro seu para trás, ou jogando sujo como se isso aqui fosse o mundo, porque o mundo é assim, como se fosse a política. Na política as pessoas querem crescer a qualquer custo, denunciando e maltratando e denegrindo a imagem do outro. Pode ver na campanha política, acabamos de sair de uma. Os candidatos, na grande maioria, não generalizando, eles acham que vão conquistar o voto das pessoas denegrindo a imagem do outro, do colega. Jesus foi claro quando a mãe de 2 discípulos pediu que um se assentasse à direita e outro à esquerda dele, no reino dos céus. E aí eles começaram a brincar entre eles. Jesus falou: pode parar por aí, isso aqui não é política não. Falou ou não falou? Entre os governadores é assim, não foi isso que Jesus falou? Aqui entre nós não, aqui é exato, é aquela história do currículo, voltando. Aqui é o contrário, aqui aquele que mais serve é que eu vou colocar para mandar nos outros. Aquele que mais servir, aquele que mais diminuir, é que eu vou colocar acima dos outros. Jesus falou isso. E eu queria dizer a vocês, queria dar um exemplo aqui. Abre lá no livro de Números, depois eu vou voltar aí. Portanto, marca aí, em Coríntios, Números capítulo 14. Porque você tem o direito de querer crescer, e Deus te dá esse direito. Deus te dá o direito de desejar ser um grande ganhador de almas. Quem é que não quer ter multidões no seu ministério, não é verdade? Deus quer que você tenha multidões, que você saia por aí, e onde for, né? O desejo de Deus é que cada um de nós aqui possa sair por aí pelo mundo, ajuntando multidões para ouvir a palavra e para glorificar o nome dele. Mas não é a qualquer custo, não. É da maneira certa, é sendo servo, é se humilhando, é se despojando, se esvaziando. E o Caleb, que foi um dos homens mais abençoados da história da humanidade, um servo de Moisés, um dos servos de Moisés, quando Deus, quando Moisés mandou os espias, no capítulo 14 de Números, né? E eles trouxeram a seguinte notícia: a terra é muito boa, ela mana leite e mel, e os frutos são maravilhosos. Trouxemos alguns para Moisés ver. Mas outros, os negativistas, os derrotistas, concordaram que a terra era boa, era fértil, mas disseram que o povo que lá estava devorava a gente. E disseram: nós não vamos poder entrar lá, tá? Então, no versículo 8, olha o que o Caleb falou no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então, isso aí já sugere que ele, em parte, concordava com aqueles que estavam confessando a derrota, no sentido de que realmente lá tinha guerreiros, tinha adversários fortíssimos. É óbvio que eu e você sabemos que a nossa luta é contra os demônios, é contra o inferno. Nós vamos ter opositores. Pensa que todo mundo vai nos aplaudir? Pelo contrário. E quanto mais crescermos, mais vamos representar ameaça para aqueles que servem a Satanás. E eles vão se opor a nós. E eles vão usar muitas vezes o poder político, o poder aquisitivo, tá? E vão usar também
a antipatia, a rejeição que a sociedade tem em relação à palavra de Deus, o Evangelho. E o mundo aplaude sempre o que é errado e condena o que é certo, que é a palavra de Deus. Os bons costumes. Então, o Caleb deu a receita para mim, para você, para todos nós. Quando disse: se o Senhor se agradar de nós, olha lá que coisa linda, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. O que significa isso? Se o Senhor se agradar de nós, porque essa terra aí, essa terra prometida aí, na verdade, todos têm uma terra prometida particular, né? Isso aí é subjetivo, é pessoal. Ninguém pode entrar na terra prometida do outro, não. Você tem um ministério, você tem um projeto, tá? Você tem uma visão, aquilo ali é a sua terra prometida. Você tem sonhos, desígnios, você tem metas. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero chegar num país da África. Eu tinha esse desejo há muitos e muitos anos. Quando eu era recém-casado, eu falava para a bispa um dia, aliás, antes disso, quando eu ia na casa dela, namorando, eu falava: um dia eu vou pregar na África. Só que imagina que alguns dias depois o pastor falou: você não vai ser nem pastor, como é que você vai pregar na África? Falou para mim. O meu líder falou: nem pastor você vai ser, por causa da mulher dele, no caso, que ela não gostava de mim, ela era missionária da igreja. Ela falou: você é um casca grossa, você não sabe nem falar, como é que você vai, você não vai nem pastor, você vai poder ser, como é que você vai pregar na África? E onde é que eu não prego hoje? Aliás, dado a minha insignificância, pequenez, quantos líderes religiosos, vamos dizer assim, desse país, que já pregaram para mais de 2 milhões de pessoas na África, reunidos. Você conhece? Eu já preguei para mais de 2 milhões de pessoas reunidas na África. Então cumpriu aquilo que eu falei quando eu era menino. Agora, grava bem isso. Eu posso até me agradar de você, o bispo, o seu líder, mas o que vai fazer você alcançar, chegar onde você deseja, realizar sonhos, é o fato de Deus se agradar de você. Então não adianta você querer passar por cima dos outros, fazer contendas, enganar. Vou falar mal daquele, vou tramar contra aquele, porque ele está muito chegado do bispo. O bispo gosta muito daquele ali. Eu vou manchar a imagem dele com o bispo. Não, você vai destruir a sua vida, a sua família, seu ministério, porque Deus vai se zangar com você. Mas se você agradar a Deus, o bispo pode não te conhecer, o apóstolo. Deus vai criar uma situação para que você se torne o governador do Egito. Vamos ver se você entendeu a linguagem. Porque você quer ver uma coisa? É o caminho de José. Conhece? Um dia desse eu falei. Você assistiu ou não? Acompanhou? Quem acompanhou? O José, ele foi ocultado. Ele foi escondido até dos pais, até do pai dele, que o amava. Os irmãos de José prepararam uma situação de maneira que o próprio pai pudesse tê-lo como morto. E ele foi vendido como escravo. E o pior é que
Ele foi vendido. Imagina isso na cabeça de uma pessoa, na alma de uma pessoa. Imagina a alma de alguém ter que conviver com isso. Vai botar a cabeça no travesseiro, aí vem as lembranças das maldades dos próprios irmãos de sangue, jogando o sujeito num buraco, numa cisterna, amarrando, tirando as vestes dele e banhando no sangue de um animal para mentir. Como ele amava o pai dele, imagina quando o que o diabo não falava: ó, o seu pai está pensando que você está morto, seu pai está querendo até morrer por sua causa. Ele sabia que os irmãos tinham feito isso, e ele não podia entrar no zap, no WhatsApp do pai, ou telefonar, ou mandar um e-mail, um fax, sei lá, alguma coisa, ou procurar uma rádio, uma televisão, nada. Estava tudo acabado para ele. Não era assim que ele pensava. Ele procurava sempre, de alguma maneira, tocar o coração de Deus. Digamos que eu não goste de você. Se você tocar o coração de Deus, se for preciso, Deus me tira do seu caminho para te glorificar, para te honrar. Isso é bíblico. E ninguém escapa, ninguém pode mudar isso. Deus é assim. É assim que Deus é. A maior besteira é você querer crescer à custa de passar os outros para trás, de enganar. Porque Deus é assim. Ninguém vai mudar Deus. Deus não muda. E aí José foi ocultado do pai, foi vendido para os primos. A Bíblia fala lá, os ismaelitas. Sabe o que quer dizer ismaelitas? Né? Descendente de Ismael. Ismael era irmão de Isaac, né? José era neto de Isaac, não é isso? Não é isso? Então, e os ismaelitas que compraram eram netos de Ismael, irmão de Isaac, par de pai, né? E eles revenderam José, e lá José foi acusado de tentativa de estupro e condenado à morte. José foi parar no fundo do poço, foi parar numa prisão, não tinha um advogado, e não era como hoje que, mesmo que seja um advogadozinho meia boca, o Estado apresenta, você tem direito a um defensor, um advogado para te defender. Você pode escolher aí no Estado. José não tinha esse direito, pelo contrário. José estava numa prisão onde não existia absolutamente ninguém por ele. O pai não podia ir lá. Imagina José passar lá 7 anos. Chegava no domingo, no horário de visita. Aí o copeiro, que estava lá preso, qual era o outro? Padeiro e outros. Aí o carcereiro anunciava: está aí a esposa do padeiro, do copeiro, trouxe os filhos para visitá-lo. E José lá separado, nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem primos, nem ninguém, sozinho. Na verdade não estava sozinho não. Se você for olhar o lado da fé, o único que estava ali garantido era ele, porque ele era aquele jovenzinho, aquele tipo que tocava o coração de Deus. Se você tocar o coração de Deus, ele revira o mundo inteiro para te ajudar, para te abençoar. Se você tocar o coração de Deus, ele mexe com o mundo, ele põe o mundo de cabeça para baixo, só para realizar os seus sonhos. Você pode ser pequenininho, com pouca escolaridade, sem padrinho, sabe? Se você for olhar
as lideranças hoje, no Brasil, no mundo, o que nunca teve padrinho sou eu. Que padrinho que eu tive? Pelo contrário, minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Você deve conhecer um pouco da minha história. Não fica procurando padrinhos na obra, não. Se o apóstolo me conhecesse, visse meu trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar no bispo que está aqui, bispo Jairo. Eu nunca tinha ouvido falar nele, não. Eu conheci ele há pouco tempo. Ele já me conhecia, claro, mas eu não conhecia ele. Eu liguei para o bispo Rildo lá e falei: chama o bispo Jairo aí. Isso não existe. Não queira padrinho, não queira crescer a qualquer custo, não. Você pode preservar o desejo que você tem de crescer, de se tornar um regional, um estadual, um líder de um país, de uma nação, de ter uma multidão. Pode preservar isso. Mas tenha como principal projeto o tocar o coração de Deus, porque fazendo isso você abre todas as portas na sua vida. Todas as portas na sua vida. Procura tocar o coração de Deus. Então, José, ele continuava ali na sua relação com Deus, na sua aliança com Deus. Um dia, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E ele falou pro copeiro assim, e ele também não inventava não, hein? Que ele podia morrer, o sujeito era antigo ali, tinha formado uma facção lá dentro. E ele falou: o seu sonho não é bom não, o rei vai arrancar sua cabeça. Falou pro padeiro, não foi? Perigo, hein? Tem gente que é assim, né? Que fala mesmo na lata, entendeu? E José era assim. Mas conta o outro, ele falou: você vai ser perdoado, vai ser exaltado e vai voltar a servir com o rei, mas vê se lembra de mim. Aí a passagem lá no Gênesis diz que o copeiro não se lembrou dele. É isso, né? Qual é? Gênesis o quê? 40:23. Aí diz assim: porém ele se esqueceu de José. Não foi? Você vê que o ser humano é tão ingrato, né? Imagina a interpretação do sonho do copeiro por José, quanta esperança, quanta alegria, né? Olha lá, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Alguns de vocês já ouviram a seguinte voz, ou as seguintes palavras de Satanás: você está aqui no Maranhão, o apóstolo nem te conhece. Daqui a pouco Deus me faz sonhar e chama você para interpretar o meu sonho. É isso. A obra de Deus, o projeto de Deus é a coisa mais linda que existe. O caminho de Deus é sensacional, é extraordinariamente maravilhoso. O copeiro não se lembrou do José, porém dele se esqueceu. Eu imagino que Deus deve ter, em alguns momentos, falado para o copeiro: fala do José. O José pediu para me lembrar dele, um sujeito bom, vou falar para o rei. Aí se esquecia.
Aí, como ele não fez a parte dele, o que Deus fez? Deixou o faraó perturbado, sem dormir. E aí ninguém conseguiu resolver o problema dele. Aí, na marra, o copeiro falou: o senhor está aí, faraó, perturbado. Tem um sujeito lá que uma vez interpretou meu sonho e está acontecendo o que ele falou. Aí, então traga ele. Pronto. Tanto o Potifar, que humilhou José e jogou na prisão, quanto o copeiro, estava lá no bem bom lá, no palácio, todos viraram servos de José. Até o faraó virou filho, porque ali diz que Deus colocou José por pai. José falou: o Senhor me colocou por pai de faraó. O faraó não fazia nada sem a orientação de José. Uma coisa boa é que José perdoou os irmãos. José falou assim: olha a visão do homem de Deus. O sujeito que é mesquinho, o sujeito que é pequeno mesmo no pensamento, na fé, na mente, o sujeito que é bitolado, qualquer coisinha ele tem que arrumar um culpado, um bode expiatório, justificar a derrota dele, o fracasso dele. Fulano me deixou crescer, fulano me perseguiu. No começo desse ministério, bispos disseram para mim assim: não adianta não, Valdemir, eles não vão deixar você crescer. Eu falei: eles? Peraí, então não é de Deus o meu trabalho, porque se é de Deus ninguém pode impedir, não? Pode? Até o Gamaliel, que era um político, falou isso lá em Atos dos Apóstolos: deixa de mão esses homens essa obra, porque se não for de Deus, por si mesmo vai acabar. Se for de Deus, não adianta a gente lutar contra eles, não. Não foi? Então, o José, em vez de se vingar dos irmãos, ele botou na balança, num prato, num dos pratos da balança, o que ele passou, e do outro lado botou o que Deus havia dado a ele, o governo, não é do Egito não, do mundo inteiro, porque todo mundo ia lá buscar comida. Aí pendeu, ele falou: não, vocês não têm culpa não. Isso que eu passei nesses anos todos, na verdade era o caminho, era o aprendizado, era a escola, tá? Era a trilha que eu tinha que caminhar para chegar ao governo, para chegar onde Deus me colocou agora. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra. Então, voltando em Coríntios 3, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Simplificando, o Evangelho não existe inventar. Muitos pastores e bispos e apóstolos, líderes, são viciados em inventar campanha para atrair povo, atrair multidão. É todo tipo de imundícia. O sujeito faz cada coisa na igreja. Tem igreja que faz até baile, põe luz violeta, e fica no circo, terapia, não sei das contas. Não inventa não. O trabalho de Jesus é um trabalho simples, se você for observar. Basicamente, o trabalho de Jesus era o quê? Curar, libertar e pregar a palavra, mais nada. Dá demonstrações de que ele pode prosperar quando multiplicou os pães, né? Então, não inventa, não fica inventando não. Por que as multidões vêm nas minhas reuniões? Você já viu lá em São Paulo como é que é? É porque eu fico andando de cabeça para baixo no teto, dando cambalhota, estribuchando no chão, falando que estou cheio do Espírito Santo. Caí pelo poder, estou lá estribuchando no chão. Eu tenho outro nome para isso aí. Você viu lá no altar onde a mulher... Foi aqui ou foi lá no...
Não, estava estribuchando lá com o bombeiro levando. Não, não foi aqui não. Não, foi aqui também, né? Mas lá teve outro, lá no Tocantins, né? Aqui também teve um ali embaixo ali. Então, não inventa. Basicamente, até porque se você ministrar a cura de um canceroso, tem um monte de gente que conhece, além dos médicos, do histórico, e essa pessoa própria vai testemunhar. Toda vez que ela se deparar com alguém aflito, doente, preocupado, ela vai falar: eu passei por isso. Mas como é que você fez? Eu fui lá no pastor fulano. Qual é o seu nome? Eu fui lá no Fabiano, da Igreja Mundial, lá daquele bairro lá. É assim que o meu ministério cresce. Presta atenção quando as pessoas estão dando depoimento. Elas falam: eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja. Até porque o que tentam ocultar essa igreja é uma grandeza. Não é verdade? Só que ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte, Jesus falou. Não tem jeito. Então, eu recebo pessoas. Você sabia que vários desses que você vê aí nas novelas, nos filmes, esses artistas já me procuraram? Porque alguém falou: vai lá no Valdemiro. Eles vão como se eu fosse um pai de santo, entendeu? Eles são assim, esse pessoal, os políticos. Esses políticos. Um governador me ligou uma vez: apóstolo, sou governador tal. Ô governador, como é que você conseguiu meu telefone? Não, um colega meu, um senador da República, falou: esse problema é seu aí, você tem que ir lá no Valdemiro, liga para ele. Entendeu? Mas por que será? Porque algum resultado ele obteve através da minha oração. O prefeito subiu no altar e entregou o microfone para a irmã: conta aí o que aconteceu. Eu nem sabia quem ela era. Imagina numa reunião de prefeitos. Aí um prefeito fala assim para esse prefeito aqui da cidade, do São Luís. Um prefeito fala: rapaz, eu estou com um problema sério lá em casa. Minha mulher está com uma doença assim, um câncer. Ou minha irmã. O que você acha que ele vai falar para o colega dele? Rapaz, a minha irmã estava ruim. Foi lá no Valdemiro, lá em São Paulo. Não é preciso dar nó em pingo d'água, não. Profetiza. Usa a sua fé, o que Deus te deu, a autoridade. E toca o coração de Deus para que Ele aprove a sua obra. E isso vai se espalhar e ninguém vai ocultar. A bispa é testemunha. Quando eu era subordinada a um bispo, a um líder, eu ministrava junto com ele numa igreja. A fila dele dava 100, 200 pessoas, a minha dava 3.000 pessoas. Ele terminava de atender, eu ficava a noite toda atendendo. Alguém de vocês deve ter ouvido falar disso aí. Por que será, se ele era o líder? Ele era o líder, ele é que aparecia. As pessoas falavam. E tinha vários na minha frente, lá do lado dele. As pessoas espalhavam por lá, falavam assim: tem aquele pastor assim, ó. Vai lá. A referência não era muito boa, se falar aquele gordo. Na época, né? É porque gordo e careca é referência para tudo. O bar do gordo, o bar do careca, né? Então, será que tem alguém que lembra desse tempo aí? Aqui? Era assim. Ao invés de ficar tentando atrapalhar ou crescer à custa de passar os outros para trás, fazendo fofoca, procura tocar o coração de Deus, que Ele vai botar você no governo do Egito. Você entende a linguagem? Então, voltando lá, olha o que diz a palavra. Mostra lá em Coríntios.
1 Coríntios capítulo 3, volta lá, filho. Olha lá. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, quer dizer, o tempo, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, ou seja, será recompensado. Agora você vê que, embora sejamos construtores e estejamos edificando, nem todo mundo emprega o mesmo material. Uns edificam e a sua obra é o que mesmo? Ouro. E a obra de outros é o que? Prata. E assim vai, né? Mostra lá, por favor. Ouro, prata, pedras preciosas, né? Madeira, feno. Como é que é a ação do fogo na palha? Como é que é? É rápida? Feno é a mesma coisa. Feno é capim seco. Aqueles fardos preparados para cavalo, para gado, chama-se feno. E a madeira? Como é que é a ação do fogo na madeira? Tão rápido quanto o feno e a palha? Quem já cozinhou com madeira, com lenha? Qual é o primeiro processo? Ao se colocar fogo na madeira, ela vira o que primeiro? Carvão. E o carvão ainda queima ainda, se você reacendê-lo. Aí depois que ele vira o que? Cinza. Aí sim, já não pega mais fogo, aí já era. Já não presta mais, já não existe. A palha não, a palha não tem o processo do carvão, ela já passa direto para quê? Para cinza. E assim é a igreja, assim é o povo. E pessoas que não suportam o fogo. Esse fogo é problema, é tribulação, adversidade. Isso aí é relativo a nós e ao povo. Tem pastores e bispos que são como a palha. No primeiro fogo já viram cinzas. Tem pastores e bispos que já suportam mais. Esses que estão saindo agora, que já estão há 10, a 15 anos, já são uma espécie de madeira. Aguentaram bastante. Viraram carvão, agora é que viraram cinzas. E assim vai. Agora o que agrada mesmo a Deus é aquele que quanto mais fogo, mais se purifica, mais se fortalece, mais arraigado, enraizado fica. Eu tenho alguns deles, eu observo na obra. Quanto mais levam pancadas, mais firmes estão na obra, na presença de Deus. Por quê? Porque conhecem bem o querer de Deus. Os que prevalecem, os que permanecem, são aqueles que procuram conhecer o projeto de Deus. Os que não conhecem o projeto de Deus, os que entraram movidos por algum outro sentimento, ou ganância, ou qualquer outro sentimento, esses são os tais palhas, madeiras, feno. Mas os de ouro, eles conhecem o projeto de Deus, sabem que pode estar passando um momento difícil agora, e sendo ocultado o seu trabalho, mas como eles buscam a glória de Deus, na hora certa Deus vai colocá-lo num candeeiro, vai edificá-lo sobre o monte. Não tem jeito, isso aí ninguém escapa, não. Agora você que é palha, primeiro fogo você vai virar cinza. Aqui mesmo tem alguns que são de madeira.
Hoje estão até pegando um gásinho, né? Mas daqui a pouco já esmorece de novo. Tem alguns aqui daqui a pouco estão gemendo, né? Fazendo biquinho, né? Fazendo beicinho. Daqui a pouco eu não aguento mais não, é muita perseguição, é muita humilhação, ninguém me reconhece. Vai lá para o Egito. Vê se você aguenta. Agora o que é de ouro, meu irmão, esse está cada vez mais preparado, você vai ver. É isso. Só que, por incrível que pareça, isso aí não é só em relação ao fazer a obra, não. No mundo é assim. Assim deve ser a vida do cristão, da mulher de Deus, do homem de Deus, independentemente se é pastor, se é obreiro, se é frequentador da igreja. Há aquele povo que é de palha. Tem muita gente me assistindo agora, muito cristão que é de palha, está lá em casa. Eu não vou mais em igreja nenhuma, eu não acredito mais em nada. Bela cinza você é, seu monte de palha. Aí tem um outro, não, eu também estou quase não aguentando, não, mas eu vou tentar mais um pouco, esse aí de madeira. Mas vai virar cinza também. Os que são de ouro estão dizendo, pode meter o machado. Os que são de ouro, pode arriscar, pode acender o fogo. Eu não sei se você percebe, o mesmo fogo que transforma a palha em cinza e a madeira em carvão depois em cinza, torna o ouro mais valioso ainda. Ou seja, o homem de Deus verdadeiro, a mulher de Deus, quanto mais Satanás aperta o cerco, mais forte fica na fé, na perseverança, na confiança. É assim. Quem entendeu a palavra?